Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à Câmara. Gostaríamos de convidar as seguintes autoridades para tomarem assento aqui na mesa: o secretário de Governo, José Soter de Figueroa Neto, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, senhor Rômulo Veiga, representando o magnífico reitor da UFJF, o diretor do Jardim Botânico, senhor Gustavo Taboada, coordenador regional do Instituto Estadual de Floresta EF, Arthur Valente, nós gostaríamos de citar os militares. Mas cadê o nome? Representando o comandante do Campo de Instruções JF, Coronel André Luiz, o Sargento Patrocínio e a Tenente Camila Feitosa. Nós gostaríamos de citar, representando a Coordenação de Licenciaturas para a Reitoria de Graduação da UFJF, professora Angélica, e o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, professor Fabrício Alvim. Damos por aberta a segunda audiência pública do sexto período, atendendo a requerimentos de autoria do vereador Betão, Zé Márcio, Sargento Melo e Júlio Obama, para discutirmos a criação do Parque Estadual Mata do Crambeque, em Juiz de Fora. Convidamos o vereador Betão para fazer as considerações iniciais. Mandando vir. Nossa. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara, os convidados, todos aqui representantes das mais diversas entidades e os telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, nós, na verdade, recebemos aqui a comissão de meio ambiente, formada aqui por mim, vereador Zé Márcio, vereador Melo e o vereador Obama. É um ofício do Governo do Estado, né, através do Instituto Estadual de Floresta, pedindo que fosse realizado aqui nesta casa uma audiência pública para tratar da criação do Parque Estadual da Mata do Crambeque. Prontamente nós atendemos esse pedido e existe legalmente um prazo, né, e por lei também há uma série de procedimentos que têm que ser adotados, inclusive com a transmissão e o recolhimento de assinaturas que devem estar passando aí também de presença, né, onde as pessoas vão poder tirar as dúvidas pertinentes ao assunto. Então, com base nessa legislação e considerando o regimento da Câmara, senhor presidente, nós vamos pedir, inclusive, que haja uma inversão na metodologia aqui, porque normalmente os proponentes abrem a audiência, e logo em seguida é dirigido ao público para fazer perguntas e aí passa para a mesa, né? Depois os vereadores também têm direito à palavra. O que nós estamos pedindo para que seja feito, senhor presidente? Que o representante do IEF, o Arthur Valente, possa fazer as suas explanações primeiro, né? Parece que ele precisa de um tempo de aproximadamente 30 minutos, acho que é possível, para que depois seja aberto ao público, né, para as consultas, as dúvidas, e aberto à mesa e assim também aos vereadores, que é o método utilizado para esse tipo de audiência pública. Então, senhor presidente, sem me alongar muito, porque a palavra está com o Arthur para estar explicando para todos nós aqui o que está se pensando sobre a criação desse parque, que até onde eu sei seria importante para o município de Juiz de Fora, né, e é preciso que todos entendam, né, o que é que está acontecendo. Eu me despeço aqui da tribuna, retornando ao final. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Betão. Então, nós vamos seguir a sugestão dada pelo vereador Betão, já que é uma audiência pública diferente, solicitada pelo IEF e pelo Governo do Estado. Nós vamos passar a palavra por 30 minutos para o Arthur Valente, coordenador regional do Instituto Estadual de Florestas,
e logo em seguida para o público. Nós temos 2 inscritos do público e depois para os vereadores. Com a palavra, Arthur. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, queria registrar a presença do deputado estadual Gustavo Correia, dar ele as boas-vindas, está no plenário. Eu vou atendê-lo ali, vou pedir para o vereador Zé Márcio presidir a audiência enquanto eu atendo. Com a palavra, Arthur Valente, representante do IEF, Instituto Estadual de Florestas. Boa tarde a todos, boa tarde, presidência da Câmara, vereador Betão, obrigado pelo espaço aberto aqui nessa Igreja Casa para a discussão, né, de um assunto muito importante, que é a criação do Parque Estadual da Mata do Crambeque. O Instituto Estadual de Florestas está propondo essa unidade de conservação no município, na área abrangida hoje pela APA Mata do Crambeque. Tentarei ser bastante rápido aqui para cumprir os 30 minutos destinados à apresentação. Por favor. Então, temos aí a proposta, né, uma foto da APA, região da Mata do Crambeque, que vocês conhecem ali, né, pelo Rio Paraibuna. Por favor. Então, o IEF abriu a consulta pública para a criação do parque. É um instrumento previsto em lei para propor uma unidade de conservação. Então, é um instrumento democrático, período de consulta pública, com a previsão de uma reunião pública, uma audiência pública no município afetado. Como é somente Juiz de Fora, somente uma reunião pública. Pode ser requisitado outras reuniões para discussão do projeto, não há nenhum problema. Nós temos a consulta pública aí prevista até dia 29 de junho, que aí, no caso, teria que ser prorrogada para mais reuniões. Vamos ver se há necessidade. Então, aí o que saiu no Diário Oficial, né, no site do Instituto Estadual de Florestas, o estudo técnico, que é base para a consulta e para a audiência pública. Tá? No site do IEF, na aba Áreas Protegidas, submenu da consulta pública. Próxima, por favor. Então, o IEF, ele tem no seu decreto, né, de competências, propor a criação de unidades de conservação, implantá-las, né, de modo a assegurar todos os objetivos do Sistema Nacional de Unidade de Conservação e o Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Tá? Então, o Instituto Estadual de Florestas, nessa última gestão do governo, ele passou por uma reformulação, todo o SISEMA passou, né, então uma lei está citada ali de 2016, com decreto em 2018, então o IEF está mais fortalecido com essa reestruturação. Aí eu botei 2 exemplos de parques, que vocês devem conhecer, o Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto, o Parque Estadual do Sumidouro, em Lagoa Santa. Nós temos mais de 20 parques né, em todo o estado e esperamos que Juiz de Fora também tenha esse privilégio de ter um parque estadual. Próxima. Então, a categoria parque, né, prevista na Lei Florestal Mineira, né, tem uma foto aí da Tribuna de Minas, que saiu recentemente, né, quando a gente abriu a consulta pública. O parque, ele tem a previsão de ser uma área representativa de ecossistema de valor ecológico, né, que contempla espécies da fauna e da flora e sítios com relevância científica, educacional, recreativa, histórica, cultural, turística, paisagística e espiritual, em que se possa conciliar harmoniosamente o uso científico, educativo e recreativo com a preservação integral e perene do patrimônio natural. Eu acho que essa caracterização se encaixa perfeitamente no que é hoje conhecido como a Mata do Crambeque. Tá? E, seguindo, por favor, algumas referências normativas que é base para essa consulta. Tá? Então, você tem uma legislação federal, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, uma lei criada em 2000, um decreto em 2002, que prevê algumas categorias de unidade de conservação, e tem na lei estadual o seu Sistema Estadual de Unidade de Conservação, que segue o Sistema Nacional com alguns detalhes a mais sobre o período mínimo de consulta pública, né, recategorização de unidades, né, e tem as leis estaduais que criaram a APA Mata do Crambeque.
né, que foi criada em 1992, né, instituída aqui uma APA estadual, uma área de proteção ambiental. Então, é até atípico, normalmente se faz uma unidade de conservação por decreto, né? Essa foi uma proposição do Legislativo, né, e que criou a APA Mata do Crambeque. A gente não vai ter como falar desse parque sem citar a APA, nós vamos mostrar isso. Aí temos 2 leis municipais que tratam da Mata do Crambeque também. Nós vamos falar também, uma impõe o poder público de estabelecer placas informativas, né, e tem a dificuldade de fazer essas placas, porque o conteúdo que a gente tem que escrever não é verdade, nós vamos falar sobre isso. E tem o Dia Municipal da Mata do Crambeque, que é o dia 21 de setembro, nós vamos falar que temos muita dificuldade de fazer os eventos, os cursos, os seminários, as exposições que a lei impõe ao Executivo, por conta dos problemas de gestão ali, que a lei que criou a APA do Crambeque está dificultando a gestão dessa unidade. Seguindo, por favor. Então, para falar do parque, né, é preciso contextualizar, né, com a APA Mata do Crambeque, né? Nós estamos propondo aí o Parque Estadual da Mata do Crambeque na área da APA da Mata do Crambeque. Tá? Então, aí tem uma imagem de satélite mostrando, né, delimitando as áreas da APA, onde tem 2 propriedades. Não sei se você consegue perceber que há 2 propriedades dentro dessa grande área de mata, onde que 95% é floresta preservada. Tá? A gente tem alguns marcos, né, georreferenciados ali da delimitação dessa área. Tá? Então, é nessa área que a gente está propondo o Parque Estadual. Seguindo. Então, o marco legal que criou e definiu a APA Mata do Crambeque é a Lei 10.943, de 1992. Tá? Ela foi alterada no ano seguinte, onde retirou o sítio Malícia da área da APA, restando apenas o sítio Retiro Velho e Retiro Novo. Tá? Então, por lei hoje, desde 1993, permanece inalterada, né, a unidade de conservação do tipo APA, com objetivos de proteção integral, o que é incompatível, nós vamos ver isso, impõe à FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, e ao IEF, a administração e a fiscalização da área, o que é equivocado incluir a FEAM nesse caso, né, e prevê também, na própria lei, a criação do Parque Estadual da Mata do Crambeque, né? Então, a própria lei já prevê a criação do parque, por isso até que criou com objetivos de proteção integral. Nós vamos falar sobre isso, por favor, mais para frente. Seguinte. Então, a situação fundiária, né, da APA da Mata do Crambeque são 2 propriedades. O artigo 1º dessa lei que criou a APA cita exatamente o sítio Retiro Novo e o Retiro Velho, com as suas metragens, como parte da APA da Mata do Crambeque. Tá? Então, são as 2 propriedades que estão diretamente envolvidas na criação do parque. Uma tem 210 hectares, é 75% da mata, a outra com 70 e poucos, que é onde tem casas, né, onde tem a moradia. Seguinte. Já no artigo 2º da lei, 10.943, ela destaca os objetivos dessa unidade. E se a gente lê os objetivos dessa unidade, são todos de proteção integral, né, ao contrário do que a APA, que está no grupo de uso sustentável, é mais amplo no uso direto dos seus recursos, né? Como é proteção integral, não pode, né, nenhum uso direto dos recursos naturais. Então, perpetuar a preservação das condições ecológicas, proteger o ecossistema local, impedir ações de desmatamento, degradação, resguardar o patrimônio natural, né? E tem um artigo 5º ali vetado, que a gente, com o Parque Estadual, a gente vai conseguir resgatar esse objetivo que foi vetado na época pelo governador. A gente vai falar sobre esse inciso também. Ele é importante, um grande ganho para a comunidade de Juiz de Fora. Seguindo. E a lei ainda foi além nas suas restrições, né? Talvez já o legislador, percebendo a grande pressão que podia ser exercida sobre a mata, né, para o desmatamento, para a abertura dela, ela impôs a proibição expressa de desmatamento
total ou parcial. Então, é impossível legalmente obter uma licença para desmate, para alguma intervenção, seja obra pública, seja obra particular, na área da APA da Mata do Crambeque. Então, ela foi bastante rígida nessa questão, né? Ela fica proibida na área que se refere ao artigo 1º, né, a supressão total ou parcial da sua cobertura vegetal, né? Então, os proprietários que ali estão, eles já sofrem, né, a rigorosidade de uma proteção integral da área. A gente transformando, criando o Parque da Mata do Crambeque, a gente não está interferindo nessa proteção integral, apenas ficando mais adequado à categoria, aos objetivos e permitindo que a gente tenha novos instrumentos para poder fazer a implantação da unidade. Seguindo. E aí vem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que ela prevê, entre as categorias de unidade de conservação, parque, estação ecológica, reserva biológica, né, elas dividem em 2 grupos. O grupo de proteção integral, o grupo de uso sustentável. No proteção integral, você só faz uso indireto da natureza. No uso sustentável, você pode fazer, né, o zoneamento com as atividades urbanas, agropecuárias, expansão urbana. Então, a APA ficou numa categoria diferente com aqueles objetivos que nós vimos. Seguindo, por favor. E é uma definição do que é área de proteção ambiental do SNUC, nós vemos que é diferente do que a gente encontra. Normalmente, quando se fala em APA, a gente fala em gestão de territórios, né, no nível de paisagens, de vários territórios. Por exemplo, o município de Brás Pires recentemente criou uma APA do tamanho do município, né? Então, você faz um zoneamento muito grande, né? Tem muitas unidades, né, de manejo diferentes. No caso ali, a APA Mata do Crambeque, 95% é floresta de Mata Atlântica. Então, é muito difícil fazer a gestão de territórios. Tá? Então, seguindo. E aí vem o inciso que foi vetado pelo governador na época, Hélio Garcia, e aí a gente conseguiu resgatar lá na Assembleia o teor desse inciso, né? É interessante isso, ó, o inciso dizia o seguinte, que era, como objetivo da unidade, oferecer condições para o desenvolvimento de projetos de lazer, educação e conservação ambiental que atendam aos interesses da comunidade e aos objetivos da preservação ambiental. Então, ele vetou isso porque eram 2 propriedades particulares e não tinha previsão de desapropriação porque a categoria APA não impõe isso ao poder público. Então, com o conflito do direito de propriedade, ele vetou esse inciso e Juiz de Fora ficou sem essa possibilidade durante, né, mais de 2 décadas. Então, com o Parque Estadual da Mata do Crambeque, né, e depois a futura aquisição das áreas, nós podemos fazer esse objetivo vigorar e dar um grande benefício para a comunidade, né? É um bem comum, né, que tem que ser utilizado de uma forma melhor possível, preservando a natureza. Seguindo. E a própria lei da APA, no seu artigo 6º, ela já prevê também a criação do Parque Estadual do Crambeque. Então, você vê que o Legislativo ele já fez essa discussão da categoria, né? Já via que entendi que o legislador já declarava a área como utilidade pública e interesse social, né, pelos objetivos, pela vedação expressa de corte e pela previsão também do Parque Estadual do Crambeque, o que autoriza o Executivo a fazer por decreto. Né? Pode seguir. E, além de tudo isso, né, além de ter essa previsão de criação do parque, e há bastante tempo o poder público não tomou essa decisão, né, isso motivou uma das proprietárias, né, uma propriedade que é a maior parte da mata, que é 75% da área da APA, ela moveu uma ação contra o Estado, ela ganhou no mérito e já cabe ao Estado fazer a desapropriação de 75% da mata. Mas, para a gente fazer essa desapropriação, a gente precisa de um decreto de utilidade pública e interesse social, que normalmente só se fazem isso, né, só se publica um decreto desse quando a área é de proteção integral.
Então, a gente precisa de um decreto que, além de declarar área como utilidade pública e interesse social, já crie, né, o Parque Estadual do Crambeque, como previsto em lei, dentro da categoria adequada, que é a proteção integral. Né? Então, isso ganhou força para a gente apresentar esse projeto aqui, né? Já que já pesa ao Estado a aquisição dessas áreas. Tá? Seguindo. E aí tem uma importância socioambiental muito grande. As letrinhas ficaram pequenas, mas desde o estudo preliminar da FEAM, lá em 91, já se falava da importância do equilíbrio ecológico que proporciona aquela mata para essa malha urbana tão densa, né? E é um grande exemplo que a gente tem de um reflorestamento histórico com objetivos iniciais de uso econômico, que vingou uma Mata Atlântica tão exuberante que é um ativo da cidade. Quando a gente fala muito hoje de florestas produtivas, né, do uso econômico das espécies nativas, então é um dos maiores exemplos de reflorestamento feito na nossa região. A gente costuma falar, por exemplo, da Floresta da Tijuca, que hoje é um parque nacional, e ela foi reflorestada, né, e virou uma Mata Atlântica exuberante. E o início do reflorestamento da Floresta da Tijuca foi apenas 60 anos antes do início do reflorestamento da Mata do Crambeque pelo Pedro Henrique Crambeque. Talvez seja um empreendedor que a gente deva ressaltar aí pelo seu feito, né, de reflorestar uma grande área, né, e tem tudo a ver com a história de Juiz de Fora, né, com o curtume, com os imigrantes alemães, né, com o paisagismo que ele produziu ali na região do Jardim Botânico da Universidade. Então, é um ativo, né, de ensino, de valorização do meio ambiente muito grande para Juiz de Fora, né? E o parque ele vai ter essa missão de valorizar essa história que é bonita, que hoje a gente se fala muito. A gente tem o projeto da Macaúba hoje, né, despontando, né, de florestas produtivas. Então, é um grande ativo e exemplo que a gente tem na cidade para poder valorizar essa área, né, e toda a comunidade, né? E além de benefícios ecossistêmicos também, né? Você tem água limpa para o rio Paraibuna diretamente. Você tem um local que se amortece a cheia quando tem o rio Paraibuna. Sempre foi característico de ter cheias, né? A gente tem nos últimos 5, 6 anos aí muita seca, mas sempre foi o normal enchente, né? E o Amado Crambeque ele amortece essas cheias também, né? Então, além do conforto térmico, né, você, do centro da cidade, rapidamente você entra no frescor da mata. Então, tem muitos benefícios, além de uma diversidade vegetal muito grande, animal também. Seguindo. Então, é muito importante. Aí vocês veem a imagem, né, tem um córrego principal, mas tem mais de um, que é água limpa o tempo todo para o Rio Paraibuna. Vocês veem na foto aí, abaixo à direita, que eu tirei uma foto do lado da cidade, como é poluído o canto, né, a margem da cidade, como é água, né, o peixe ali pode ter um refúgio no lado florestado. Certo? Pode seguir. E aí, de caracterização ambiental bem rápida, né, uma floresta estacional semidecidual, né, pertencente ao bioma Mata Atlântica, ainda que plantada inicialmente, mas mais de 90 anos de regeneração, né, é um tempo muito maior do que o ciclo de vida de muitas espécies de árvores. Então, é uma Mata Atlântica regenerada, tá, que tem mais de 120 espécies de árvores conhecidas, num total de mais de 400 da flora. Então, é bem expressivo esse valor, tá? E a gente, conhecendo mais a mata, a gente vai saber mais espécies que ocorrentes. Tem espécies ameaçadas de extinção, tá? Então, na hidrologia, são mais de 3 quilômetros de rio Paraibuna que margeiam a região desse futuro parque. Então, é um ativo ambiental muito importante para a cidade. Seguindo, por favor. Uma foto bem lá do interior, da região do Retiro Velho. Vê que é uma Mata Atlântica bem densa, né, com muitas palmeiras de subbosque, é bem estratificado, né? Então, tem muita história para contar ali, né, de passeios, de trilhas, né? Como foi um reflorestamento, ele usava carro de boi, então as trilhas são largas. Fazendo essa manutenção, né, é um passeio
muito interessante. Seguindo. E o uso público, eu acho que quando se efetivar a criação do Parque da Mata do Crambeque, o maior benefício é o uso público da unidade. Mas não quero criar aqui nenhuma expectativa imediata para isso, para a população, porque, de início, a gente destrava apenas a gestão e abre os instrumentos burocráticos para fazer a devida indenização, a valoração dos imóveis e planejamento dessa abertura, né, que pode acontecer, num dado momento, apenas no retiro velho, inicialmente, mas futuramente no retiro novo. Isso, eu não tenho como precisar ainda o tempo que isso vai levar, mas é fundamental para destravar a gestão. A gente tem dificuldade muito grande hoje, ao longo dos anos, de implantar como APA, tendo todos esses problemas que eu citei de, né, categoria equivocada, com objetivos de proteção integral, né, e dificuldade de fazer um conselho consultivo, de ter participação, né, então é muito difícil fazer a implantação dessa unidade. Mas reconheço que a lei foi efetiva. A criação da lei por si só foi muito efetiva na proteção da mata, mas falta agora um passo seguinte, que é a gestão e a implantação dessa unidade, né, para trazer mais benefícios à comunidade de Juiz de Fora, né. Então, como potencial de uso público é muito grande, pode ser área de camping, de passeio de ciclismo de montanha, de caminhadas, né, você tem córregos lá com até cachoeiras lá dentro, pequenas quedas, mas tem, né, você tem no mínimo 5 quilômetros de trilhas ali, no mínimo, tem muito mais, tá? Então, a observação de pássaros, né, que está muito em moda hoje, Juiz de Fora é um local magnífico para observação de pássaros, né? Então, a possibilidade de uso público é muito grande. Museu, né, a gente pode exposições, né, alojamento. Então, são várias possibilidades, né, que a categoria parque permite, e é fundamental para a gente, né, dar esse benefício para a sociedade. Seguindo. Nós temos dentro da área da APA também um aquaduto da Cesama, são mais de 3 quilômetros desse duto lá. A própria Cesama tem muita dificuldade de fazer a manutenção desse duto, que é importantíssimo fazer, porque qualquer problema que dê nele, a pressão dessa água pode causar danos, inclusive, à vegetação. Então, a própria lei da APA engessou muito, né, essa possibilidade de intervenção ali, e transformando isso em parque, a gente pode dar mecanismos mais efetivos para poder garantir esse duto lá, os melhores projetos para fazer essa manutenção, que é importante para a cidade. Seguindo. E aqui citando um pouco da legislação municipal da Mata do Crambeque, depois que criou a lei da APA, em 94 foi decretada aí uma lei municipal sobre instalação de placas informativas divulgando a APA da Mata do Crambeque. Só que ela fala que ela obriga dizeres como aquele ali, maior mata urbana particular do mundo. Então, a gente tem muita dificuldade de botar isso porque já não é mais verdade, né? Você tem o sítio Malícia, que foi comprado pela Universidade Federal para implantação do Jardim Moderno, área pública, né? Você tem vizinho a Mata da Remonta do Exército Brasileiro, área pública. Você tem uma decisão judicial que pede a desapropriação de 75% da APA para o Estado de Minas Gerais. Então, futuramente, área pública. Então, a tendência, mesmo que isso já tenha sido verdade, que a gente não tem nenhum estudo comprovando isso, já não é a tendência mais. Então, a gente não pode escrever. Então, o promotor cobra da gente, cobra do IF, cobra da prefeitura, e a gente não tem como implantar essa lei. Então, adequado o legislativo aqui poder rever essa lei, né, e alterar ela, melhorar, para a gente dar uma segurança para isso. E tem a lei municipal também, de 2007, que institui o Dia Municipal da Mata do Crambeque, dia 21 de setembro, coincide com o Dia da Árvore, né, que a gente comemora a Semana Florestal, que impõe também ao Executivo, né, a promoção de eventos, cursos, seminários, divulgando a mata, e a gente não tem como fazer, porque a gente não pode entrar na mata, que são propriedades particulares, né, a gente não consegue mais informações, então, né, a criação do parque e aí, né, a aquisição das áreas vai permitir que a gente
efetivamente cumpra essa lei municipal. Está terminando, tá, presidente? Seguindo. Algumas conclusões do estudo técnico. Tá? Então, é uma APA que foi criada por lei, tá? A partir de um projeto de lei de um deputado da região, né? E depois ela foi atualizada em 93, onde que retirou um dos sítios, né? E ela não é uma lei que foi anulada, né? Apesar dessa incongruência de objetivo com categoria, o Sistema Nacional não anula a criação dessa APA, né? Então, nós percebemos também a intenção dos legisladores, que era reconhecer a área como utilidade pública e interesse social, tá? E proteção integral, tá? E já autoriza o Executivo a criar o Parque Estadual do Crambec. Então, a própria lei já autoriza o Executivo, por decreto, criar a lei. Se fosse uma recategorização, como está no SNUC, né, a gente teria que ir direto na Assembleia Legislativa e fazer o trâmite de recategorizar essa APA. Mas como a própria lei já autoriza o Executivo, já escolhe a categoria, inclusive foi um projeto de lei que foi alterado no ano seguinte, então a gente entende que o Legislativo já fez essa discussão e está esperando o Executivo tomar, né, cumprir a lei. Por favor, seguinte. Né, então, aí tem a questão da desapropriação indireta, já ganha na Justiça, que impõe ao Estado a aquisição de 75% dessa APA, já tem que ser poder público. Tá? Então, isso ganha força para a gente propor a criação do parque. Né? Então, a gente precisa de um decreto que, né, declare utilidade pública e interesse social e crie o Parque Estadual da Mata do Crambec. Tá? E esse decreto ele vai ser o melhor instrumento, de forma a gente conseguir esse objetivo da forma mais rápida e parcimoniosa. Tá? E, então, se fizer só um decreto de utilidade pública, ele não consegue solucionar os instrumentos de desapropriação. Então, a gente está propondo isso, um decreto de criação do parque com a declaração de utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação. Tá? E aí sim a gente consegue abrir instrumentos para buscar os recursos para essa desapropriação, principalmente via compensação ambiental. Né? Existe um fundo de compensação ambiental no Estado, parte da rubrica é para desapropriação, para indenização, tá? E a gente não consegue acessar esse recurso sendo área de proteção ambiental, só como parque. Tá? Seguindo. E aí a gente também já realizou em 2007 um seminário junto com a UFJF sobre a questão da APA do Mata do Crambec, inclusive foi reafirmada a necessidade de proteção integral da área, tá? Foi ventilado algumas possibilidades e no final foram reforçados essa necessidade de proteção integral, para não haver retrocesso nesse sentido, e a gente recomendou que houvesse também uma consulta pública, né, como a gente está fazendo aqui hoje, para ouvir a população, ouvir vocês, né, da expectativa, a gente melhorar o projeto, tirar dúvidas, que é para seguir todo o trâmite normal de criação de uma unidade de conservação, como o parque. Tá? E essas são as principais conclusões desse estudo técnico que está disponível na internet. Essas são as principais informações. Seguinte, acho que é o último slide esse, gente, tá? O meu contato, meu e-mail aí, artur.valente@meioambiente.mg.gov.br, tá? Podem mandar um e-mail ou telefonar lá para o escritório. O IEF em Juiz de Fora é um local bem privilegiado da estrutura do CISEMA em Juiz de Fora. Apesar de não ter uma SUPRAM, né, a gente tem um núcleo de apoio regional, e tem técnicos da SUPRAM trabalhando no núcleo, a gente tem um núcleo no Granbury. Tá? Tem um escritório do IGAM também, nos poucos locais do Estado que tem um escritório do IGAM fora da sede. Tá? Temos o Viveiro de Mudas do IEF, temos o CETAS junto com o IBAMA, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Temos a APA Mata do Crambec, e com a expectativa de ter o parque ali também. Então, é bem privilegiado. Né? A gente tem servidores também nossos atuando junto com a Prefeitura, na educação ambiental, que é muito forte aqui na cidade. Então, é isso. Acho que eu passei as principais informações desse estudo técnico, da proposição. Agradeço a presença, tá? O auditório cheio. Obrigado. Obrigado, vereadores e o presidente.
Nós é que agradecemos por hora ao Arthur Valente, do IEF. Vamos agora dar a sequência à nossa audiência pública. Certamente, se tiver algum questionamento, algum esclarecimento, a gente vai passar a palavra a você novamente. A palavra agora vai ser dada ao público. Temos aqui 2 inscritos. O primeiro inscrito, senhor Wilson Guilherme Acácio, Wilson Acácio, presidente da ONG Grupo Ecológico Salvaterra. E o senhor tem até 5 minutos para fazer as suas considerações. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Nesse dia triste, 26 de junho, ontem a Câmara Federal, através de uma comissão, deu um péssimo exemplo para a sociedade brasileira, quando aprovou-se a PL do veneno. Eu até faria uma sugestão a essa casa, em nome dos juízes foranos, encaminhasse para o presidente da Câmara Federal nosso repúdio, porque o futuro desse país, dos nossos filhos, dos nossos netos, estão comprometidos com essa irresponsabilidade da bancada ruralista. Isso é uma vergonha para o país. Enquanto que o mundo briga para a preservação ambiental, aqui no Brasil, o capitalismo selvagem, a fome de ganância, aprova essa PL que vai ser submetida ao plenário. Nós não podemos aceitar isso. Então, não podemos aceitar. Mas, ao mesmo tempo, olha que coisa bonita. Nós estamos aqui, a sociedade, eu esperaria que ficasse mais cheio, porque nós estamos criando uma reserva, um patrimônio natural para os juízes foranos. E aqui, com muito orgulho, há 26 anos atrás, o então deputado Custódio Matos foi o proponente da criação dessa reserva, dessa mata, desse parque aqui em Juiz de Fora. E nós damos subsídios, nós discutimos. É claro que houve problemas aí, o Arthur mostrou muito bem, mas naquela época falar em meio ambiente era sinônimo de cadeia. Nós tivemos muito problema. A primeira passeata ecológica de Juiz de Fora eu quase fui preso, na época da ditadura braba. Então, naquela época, não podia se avançar muito nessa discussão. Mas que beleza, hoje nós estamos aqui discutindo as adaptações necessárias nessa proposta. Se ela teve erros no passado, está na hora de corrigi-las. E aqui nós estamos para isso. E é preciso que os entes federal, está aqui o Exército, o estadual, o IEF e o municipal, com o Poder Executivo, está ali o Figueiredo representando, né, o Poder Executivo, essa Casa Legislativa, nós não podemos agora, esse trecho aqui é da União, esse é do Estado, esse é do município. Não, são 521 hectares que serão beneficiados com a junção da APA, com a junção do parque e com a junção das terras do Exército. Olha, gente, veja que coisa bonita, e ali o Arthur mostrou. Essa, sim, já foi a maior área verde em área urbana do mundo particular. Naquela época, hoje não é mais. Então, nós tínhamos e temos esse privilégio. Então, neste momento importante, os impactos positivos dessa iniciativa são imensuráveis. O Arthur mostrou ali um córrego alimentando o Rio Paraibuna, que é ainda um dos rios mais poluídos do Brasil. Com todo respeito à criação da ET, que está sendo construída e é muito bom, mas ainda é um rio poluído. E essa reserva aí, ela contribui sobremaneira com as águas. Ela contribui para o microclima. Ela contribui para a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs dessa urbis. Então, nós não podemos perder a oportunidade. E os impactos positivos ainda vão na questão não só natural, mas que beleza você abrir aquele parque para que as pessoas, as crianças possam visitá-la, fazer educação ambiental, fotografar, observar lá do morro, o Rio Paraibuna. Lá tem trilha para fazer ciclismo. Eu sou radicalmente contra fechar e, às vezes, de visitação pública. É claro que nós temos que ter reservas biológicas. Nós temos lá o Poço Danta, que é só para entrar os biólogos, né, doutor? Mas é bom. Mas nós temos, nesse momento, em vez das crianças ficarem assistindo Faustão domingo à tarde, vão para o parque. Vamos
curtir a natureza. E aqui eu faço uma homenagem à família Cranbeck. O romancista Jean Jones escreveu Os Homens que Plantavam Árvores. E há 90 anos atrás, embora eles tenham plantado árvores para tirar madeira, para alimentar as caldeiras e fazer tanino, aquela área ali era, eu vou te dar um tempo bem chulo, era toda pelada, não se tinha uma árvore. E olha que coisa bonita. 63 anos depois de Dom Pedro criar o Parque da Tijuca, foi criada aquela reserva linda que nós temos ali. Então fica aqui o nosso reconhecimento histórico à família do Cranbeck, que plantou aquelas árvores iniciais, e hoje nós temos um patrimônio natural em plena área urbana, área cheia de poluição, mas está ali, lado a lado do Rio Paraibuna, das áreas construídas, um patrimônio natural que nós, juiz-foranos, temos que nos orgulhar. Muito obrigado. Parabéns e obrigado, professor Wilson Acácio. Agora, para o uso da palavra, o senhor Pedro Alcântara Martins, morador no bairro Esplanada. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos que estão participando desta audiência pública, que, na verdade, é uma coisa grande de Juiz de Fora. Porque, veja bem, um parque aberto ao público, ali naquele local, é mais uma forma de lazer no município. E posso dizer mais um pouquinho. Quando acontece forma de lazer no município, está ajudando a segurança pública. Porque enquanto as pessoas estão envolvidas no lazer, eles não estão envolvidos com drogas, eles não estão envolvidos com crimes. Agora, é preciso que haja uma boa segurança no parque, porque ali a mata é muito grande. Eu moro em frente àquela mata. Agora, que é uma coisa boa, não tem dúvida. Pode perguntar quem quer que seja, que mora naquela área, ou qualquer lugar da cidade, que eles vão dizer a mesma coisa. Que é coisa boa mesmo. É coisa que já era para ter acontecido. Porque a cidade, infelizmente, tem poucos espaços de lazer. E os que têm, os espaços que têm, não são bem cuidados. Nós temos também ali, ó, no bairro Fábrica, o campo do Amambaí, o ex-campo do Amambaí, que o Exército desativou ele, que aquilo ali eu tive uma luta terrível para tirar cavalo e cabrito lá de dentro daquele campo, que ali parecia um curral de animal. Mas, com muita luta, nós conseguimos tirar aqueles animais de lá. Mas continua cheio de mato. Está inativo. Então, se está inativo há mais de 10 anos, o município tem mais a que requerer a União, aquela área, para que seja feita ali coisas que sirvam para a comunidade. Mesmo que não seja campo de futebol, que seja um campo de pelada, que seja um local para os idosos caminhar, que seja um local para as crianças andar de bicicleta.
Mas ficar lá, aquele mato lá, não tem motivo nenhum, sabe? E o Exército não faz nada com aquilo ali, não. Aquilo está separado do terreno do Exército. Aquilo ali foi uma concessão que o Exército recebeu. E o Exército tinha ali, sim, um vestiário, tinha os gols, era um campo de futebol. Então o Exército usava aquilo ali junto com a comunidade. Agora, hoje, não é usado para nada. E tem mais uma coisa. Debaixo daquele campo tem um grande manancial de água, que brota no Monte Castelo, brota na Cerâmica e brota ali mesmo também, ali perto. E eu posso levar qualquer um que quiser, que eu vou mostrar a água que está sendo jogada no lixo, no esgoto. E a água tão limpa que a água de lodo verde, todos sabem que a água que tem lodo verde ela é limpa. Mas ninguém toma providência. Quando fala que é exército, que sai todo mundo tremendo. O único que teve coragem de encarar, ir lá dentro do quartel, conversar com o coronel Tavares, abrir processo contra ele, foi eu. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado, senhor Pedro. Próxima fala do público é o senhor Marcelo Mendonça, um dos representantes do sítio Retiro Novo. Boa tarde a todos. Eu represento aqui a dona Celi Cambeck, que é uma das herdeiras do Pedro Henrique Cambeck, e que, a muito custo, manteve, né, aquela mata, né, com empregados, para manter, né, evitar evasões, evitar que se fosse queimado, fazendo aceros, ou seja, tendo muitos gastos e também suportando muitos assédios, vamos chamar assim. Teve um período, que talvez a maioria não saiba aqui, que existe um manancial lá de quartzo e foi tentado a exploração desse material lá, e a dona Celi lutou isso na justiça e, durante muitos anos, brigou para que aquilo não fosse explorado e se mantivesse a floresta, como está hoje. E, posteriormente, outros assédios no sentido de lotear, fazer um empreendimento imobiliário, que ela também resistiu para que mantivesse a floresta. Ou seja, ela, a duras penas, né, a duros custos, manteve aquela floresta para que a gente pudesse hoje estar conversando sobre esse assunto. Mas existe um fato que ela pede para que fosse levantado aqui e trazido para essa audiência pública, que existe a residência da família lá, numa parte, é uma residência da família, onde eles costumam ir sempre, e que ela gostaria que fosse reservada essa parte do restante, que isso representa um percentual muito pequeno, mas eu estou aqui para registrar esse interesse dela, e é um interesse que pode vir até a somar, né, porque a gente sabe, com experiências em outros lugares, que existindo ali um interesse, até mesmo econômico, de explorar com o turismo, etc., pode dar uma sustentabilidade àquela floresta. Então, é nesse sentido que eu pedi a palavra hoje aqui. Eu agradeço, é só isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. O Arthur está aqui representando o IEF, não representa o Estado, mas pode esclarecer para a gente como que é o procedimento com a criação de parque, com os residentes no parque, como que normalmente isso é feito, essa preservação da moradia ou não. O projeto Conheça a Câmara, hoje, está recebendo 30 crianças e adolescentes da obra social Padre Newton Fagundes Rauch, no bairro Poço Rico, que são também assistentes da nossa audiência pública. Vamos passar agora a palavra lá. Ó. As crianças estão lá atrás, já participando desse momento político. Vamos agora passar a palavra aos componentes da mesa, representando o magnífico reitor da UFJF, o senhor Marcos Davi, o diretor do Jardim Botânico, o senhor Gustavo Taboada.
Soldati, Gustavo Taboada Soldati, por 5 minutos. Se precisar mais, você pode... Obrigado. Saúdo o presidente da mesa e, dessa forma, cumprimento todos e todas presentes na casa. Parabenizo o vereador Zé Márcio, Sargento Melo, Júlio Obama e companheiro Betão por ter convocado na importante audiência. Aproveito para saudar o Instituto Estadual de Floresta, um dos principais envolvidos no tema discutido na pessoa do doutor Arthur Sérgio Valente, o qual destino sincero respeito. Trago cumprimentos do magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos Davi, que, por estar fora da cidade a trabalho, não pode se fazer presente, o qual, completamente ciente desse discurso, passa a representar. Né? Eu já conversei com o Arthur é companheiro nosso, parceiro do Jardim Botânico, compõe 2 conselhos do Jardim Botânico, e, particularmente, queria deixar exposto que vou tecer algumas críticas ao modelo de conservação da biodiversidade, e portanto, crítica ao modelo, e eu não queria que o plenário entendesse uma crítica nominal, uma crítica destinada a uma pessoa em específico, tá? Por favor. A biodiversidade assumiu na modernidade, né, por motivos políticos, econômicos, existenciais, fundamental importância, e ações para a conservação foram propostas e implementadas. Um dos principais, se não o maior, modelo de conservação é representado pelas unidades de conservação. Apesar do lugar quase unânime que ocupam, precisamos analisá-las com muita maturidade e reconhecer suas complexas limitações, que não são poucas, e resultam em graves processos. As unidades de conservação de proteção integral, como os parques, partem do pressuposto moderno e urbano da separação entre sociedade e natureza. Esse modelo foi constituído no estrangeiro e, na grande maioria dos casos, não representa a nossa complexa diversidade biológica, cultural e histórica. Portanto, não representam as ideologias, os discursos e as territorialidades dos diferentes atores sociais que têm a biodiversidade como elemento fundador. O resultado disso é que os parques materializam a maioria dos principais conflitos socioambientais dos países em desenvolvimento, como é o Brasil. Particularmente, eu vivenciei realidades nas quais a implementação de parques representou seríssimas violações de direitos humanos, como a ausência de consulta prévia livre e informada nos moldes da OIT, o direito de ir e vir, o direito de organização política, o direito de construção de identidades, o direito de uso do território, inclusive o direito à alimentação. Cito como exemplo, vividos por mim, apenas em Minas Gerais, o Parque Estadual do Verde Grande e o Parque Estadual da Mata Seca, que expulsaram de seus territórios povos tradicionais e quilombolas no norte de Minas Gerais, a partir de uma compensação ambiental do projeto Jaíba, que não representou e não representa um projeto de desenvolvimento inclusivo. O Parque Estadual do Rio Preto, o Parque Estadual do Pico do Itambé, que violam diariamente os direitos tradicionais e tentam invisibilizar a justa luta quilombola, expulsando os moradores de seu território. Os parques estaduais da Serra do Cabral e o Parque Nacional das Ciprevivas, que criminalizam e restringem o uso tradicional da sociobiodiversidade, repercutindo em fome, depressão e, inclusive, morte. O Parque Estadual Sete Salões, que impede o bravo povo Krenak, assolado pelo crime ambiental da Samarco, Vale e BHP, de acessar suas terras sagradas. Assim, precisamos refletir a proposta do Parque Estadual do Mata do Crambeque, considerando-o como representante de um modelo de conservação carente. E essa maturidade a gente precisa para ter nessa discussão. Tá, joia? Então, essas são as minhas críticas. Mas eu queria deixar claro o seguinte: a Mata do Crambeque, apesar disso tudo, a proposta da criação do Parque Estadual da Mata do Crambeque representa um caso sui generis. E, dessa maneira, deve ser analisado. Suas especificidades é representada em 2 principais aspectos. O primeiro é que a área pleiteada não reúne as características que geraram conflitos em outras realidades, especialmente a ocupação urbana ou de campesinos, quilombolas, indígenas e povos e comunidades tradicionais. Segundo e mais importante, e caso avance, essa proposta tornará o privado em público, fortalecendo o Estado na gestão de recursos de uso comum. Portanto, a partir desses 2 elementos, somos completamente favoráveis à criação do Parque Estadual da Mata do Crambeque enquanto um caso específico. Respeitosamente, gostaríamos de indicar, se possível, ao Instituto Estadual de Floresta 3 aspectos que julgamos fundamentais à gestão do referido parque. Primeiro,
uma contínua análise dos conflitos socioambientais materializados pelos parques, de maneira que esses não encontrem ressonância em nossa cidade. Uma gestão participativa e popular, através de conselhos representativos e livres. Estou finalizando, presidente. Visitação pública e gratuita. Considerando que a visitação gratuita é a maior expressão da especificidade desse processo, que transforma o privado em público, tornando a sociobiodiversidade um bem comum, sem restrição àqueles que detêm capital financeiro. Se assim for, eu parabenizo o Instituto Estadual de Floresta por conduzir esse processo, na qual a sociedade de Juiz de Fora tem de se beneficiar. Obrigado. Obrigado, Gustavo Taboada Soldati. Lembrando a todos, a nossa audiência pública é transmitida ao vivo no canal 35.1, TV aberta, a JF TV Câmara, registrada. Quem quiser cópia da audiência pode solicitar também, e é disponibilizada no canal YouTube. Vamos passar agora a fala dos vereadores. Primeiro vereador inscrito, por até 5 minutos, vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, público que nos acompanha aqui no plenário, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, rádio, TV, Câmara, meus cumprimentos. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar aqui os vereadores responsáveis pela convocação dessa audiência pública e, particularmente, o Arthur Valente, que é o representante do IEF, que traz à casa essa proposição que eu classifico bastante alvissareira. Por quê? Nós temos um passivo muito grande, e aí me refiro à cidade, podia me referir também ao país, né? Mas, particularmente, Juiz de Fora tem se caracterizado por perder mais do que ganhar, em todos os segmentos. E a área ambiental não é, infelizmente, uma exceção a essa regra. Noto com tristeza a ocupação de maneira, eu diria, irregular, aos olhos dos planos diretores, da própria legislação ambiental, de uma série de espaços que deviam ser amplamente preservados, né? Talvez o mais importante que eu possa citar aqui, embora hajam outros, é a área em torno da represa João Penido, né? Que é um importante manancial da cidade, responsável pelo abastecimento de água potável, né? De grande parte da nossa população, e que as margens, a região onde está situada, enfrenta já há décadas uma ocupação, eu diria, criminosa, porque feita ao arrepio da legislação, mas com a conivência do poder público. Com raras exceções, vem se mantendo assim, desde que esse debate, de alguma forma, ganhou corpo em nossa cidade, né? Uma das qualidades ou uma distinção da nossa cidade, no entanto, reside justamente na conhecida Marta do Cambeck, essa que é objeto de discussão na tarde de hoje. Naturalmente, nós queremos saudar a proposta, acho que acrescentem muito à preservação daquele espaço. Mais do que isso, é uma possibilidade de expansão da área preservada, e isso é extremamente positivo, né? A única questão que eu aponto aqui diz respeito, fora essas que foram relatadas aqui pelo representante da universidade, mas que ele próprio reconhece não são atinentes ao caso de Juiz de Fora,
mas eu tenho ouvido muitas críticas em relação à definição, à decretação de parques como esse, vereador Obama, sem que haja os recursos necessários para se fazer aquilo que é necessário para a manutenção do parque enquanto tal, para desenvolvimento das suas vocações, inclusive da vocação turística, né? Então, a questão que eu gostaria de deixar aqui, de maneira muito clara, é em relação à perspectiva do suporte material, do suporte financeiro para a gestão desse parque e para a realização das suas potencialidades. Isso é que me parece uma discussão central, vencidas as discussões preliminares, é o dinheiro, né? Quer dizer, sem o dinheiro, nós podemos ter um parque, do ponto de vista formal, estabelecido, mas que não se realiza na prática, né? Que é indefeso em relação aos ataques que acabam acontecendo ao longo do tempo, né? Essas ameaças que alguns aqui relataram são permanentes, sobretudo quando se trata de uma área urbana, né? Cravada bem no meio da nossa cidade, e isso faz dela rara e importante, mas também cobiçada e ameaçada permanentemente. Então, além da legislação, a questão que eu deixo para os senhores, senhoras, e particularmente para o representante do IEF, é essa que diz respeito aos recursos, à provisão de recursos, à previsão de alocação de recursos para que ele seja mantido da forma como é necessária. Fora isso, os meus cumprimentos, meu boa tarde a todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Castelar. Próximo vereador a se manifestar na tribuna, vereador Sargento Melo. Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário Figueiredo, ao qual externo os cumprimentos aos demais integrantes da mesa, né? O que eu tenho a falar, primeiramente quero cumprimentar também o senhor Marcos, que é do bairro Santa Terezinha. Resolvi falar porque a gente fica um pouco preocupado com o local onde a gente convive, né? Sou extremamente favorável ao parque, pelo que eu vi, pelo desenvolvimento das falas de alguns integrantes da mesa, mas muito me preocupa sobre a estrutura externa ao parque, né? Hoje nós estamos enfrentando um grande densamento no bairro Santa Terezinha, e as estruturas externas daquele bairro nos traz essa preocupação quanto à chegada dos turistas. Se Deus quiser, teremos muitos, né? Esperamos isso. E a estrutura do bairro está muito precária, né, senhor Marco? E isso me preocupa, né? Essa verba que veio, que vai fazer todas essas obras e dar continuidade nisso, até quando isso vai também nos ajudar os bairros que fazem o entorno do parque. Alto Eldorado, né? Nós temos ruas lá que estão terríveis, né? Pontos de ônibus que não tem uma cabina para a pessoa esperar o ônibus fora da chuva. Será que tem essa previsão da prefeitura quanto a essa reurbanização daquela área? Não sei, né? Então, temos que nos preocupar, e, através dessa audiência pública, estaremos fazendo contato, né, com os representantes dos bairros circunvizinhos. Júlio também lhe convido sobre isso. Espero, através desse, também conseguirmos o transporte da universidade e da Aguaú junto à universidade, já visto que teremos vários alunos visitando essa área, não é isso? Então, hoje, graças a Deus, eu vi que há essa necessidade realmente desse transporte junto à Universidade Federal, a nossa localidade. Eu queria também que o representante do parque nos informasse como será esse cadastramento, se vai ter esse treinamento das pessoas representantes, né, da Sociedade para o Melhoramento. Eu já visto que vai virar uma área turística, então nós temos que tratar os turistas bem, não é isso?
e que seja utilizado as pessoas que moram naquela localidade, né? Porque ali vão ficar o tempo todo tratando das pessoas que vão vir no nosso turismo, na nossa cidade. Queria também verificar, foi falado sobre participação popular, né, nos conselhos, e também queria, ao senhor Arthur, que é da IEF, verificar com ele sobre fiscalização. Nós estamos num modelo no país muito precário de fiscalizações em todas as áreas, né? Isso muito me preocupa, porque, como falou o nobre vereador Wanderson Castelar, sobre a represa João Penido. Eu tenho amigos que têm propriedade naquela região e não, quando eu falo, às vezes eu não estou aqui, às vezes, para agradar todo mundo, e sim para demonstrar o meu pensamento sobre a João Penido. Nós verificamos nos finais de semana coisas absurdas no João Penido, né? A utilização do local tem que ter fiscalização. Não pode ser do jeito que está. Isso muito me preocupa também o parque. Essa fiscalização tem que ser realmente de maneira efetiva, não é isso? Não visitas periódicas, e sim uma visita presente, uma ação presente, real, nessa localidade. Então, eu queria saber também sobre essa parte de fiscalização. Eu queria citar, o senhor Marco me entregou uma situação aqui falando sobre o que era a mata Crambeck anteriormente, né? Ela foi criada, acho, para abastecer o curtume, foi feito esse reflorestamento também. Depois vou dar uma olhada, só estou citando porque ele pediu que a gente falasse, não é isso? Sobre a mata. Mas e aí? A nossa preocupação, mas também a nossa felicidade de ter um ponto turístico na nossa cidade que é tão precário. Espero que isso traga melhorias. Queria ver também com o nosso nobre secretário uma agenda posterior para tratarmos sobre a parte estrutural externa ao parque que teremos aí, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, sargento Melo. Antes de passar a palavra para o Arthur, fazer as considerações finais, temos Bom, então vamos lá. Após o Arthur, nós vamos ter a fala do secretário de governo, temos o questionamento, a dúvida do Marcelo Mendonça, agora do sargento Melo, e eu tenho alguns esclarecimentos também que eu queria só para pontuar. Então, em 91, 92, foi decretada uma unidade de conservação e uma APA pelo governo do Estado. Os proprietários, pela Assembleia, e os proprietários da fazenda Retiro Velho entraram com uma ação de indenização, tiveram sucesso nessa ação, e a transformação em parque permite que o Estado possa usar recursos de compensação ambiental para adquirir essa área. Não é isso? Com isso, resolveria o problema da indenização. Mas esses recursos são para a Fazenda Retiro Velho, que é 75% da área toda. Aí tem uma dúvida que eu tenho. O parque vai ser a Fazenda Retiro Velho e a Fazenda Retiro Novo, que foi colocado pelo Marcelo. Imediatamente o Estado vai indenizar o proprietário da Fazenda Retiro Novo? É uma dúvida, né? A área total da Mata do Crambeck foi dito 569 hectares. As duas fazendas dá 269. Esse restante é a parte da UFJF e uma grande parte do Exército, né, que não é todo coberto de mata. A desapropriação dessa área do Exército para anexação no parque também depende de disponibilidade futura financeira. Mais ou menos é isso, né? Então, por hora, eram essas questões também, que se o Arthur é um técnico do IEF, não representa o Estado, então eu não sei se ele vai ter também aqui condições de externar todas essas questões. Para as suas considerações a essas questões, o Arthur Valente, por mais 5 minutos, se necessário, prorrogáveis. O Arthur, o que der para responder, tá? Pode? Então, tirar as dúvidas do doutor Marcelo. Obrigado pela presença, não representante da propriedade diretamente afetada.
É o único sítio, né, que tem casas ali dentro do perímetro que a gente está propondo. Realmente, a questão da desapropriação é talvez o tema mais polêmico na criação de unidade de conservação, que historicamente pode ter gerado muito conflito aí, porque se fazia sem nenhum instrumento, não ser um helicóptero e sair marcando GPS e decretando unidade, e aí as consequências ficam para os gestores. Então, a gente tem a possibilidade hoje de fazer parques de uma forma diferente, né, usando o cadastro ambiental rural, né, dando prioridade às áreas florestadas, sem conter casas, pastos, culturas, e que o proprietário rural seja amigo e vizinho das unidades de conservação, que são um instrumento bastante efetivo para a proteção da biodiversidade. É o maior instrumento de proteção da biodiversidade, é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que prevê, tem categorias que é só área pública, né, os terrenos têm que ser desapropriados, e tem áreas que podem ter os proprietários, inclusive do grupo de proteção integral, tem unidades que não precisam nem desapropriar, no caso de monumento natural, que poderia ser discutido aqui, mas eu não vejo ganho do ponto de vista da gestão sendo um monumento natural e não cabendo a desapropriação, mas pode ser um posicionamento de alguns. Mas a questão dos valores, né, depois que é decretada a unidade, até fazendo uma parte, porque, né, muitos pleiteiam assim, o Estado tinha que ter o dinheiro primeiro para desapropriar, depois criar o parque. Mas, né, para quem entende do orçamento público, você não pode gastar o dinheiro onde não há unidade administrativa. Então, primeiro se cria o passivo, né, a unidade administrativa, para depois buscar os caminhos porque muitos dos caminhos não saem nem do recurso do Estado, né, sai via compensação direta de algum empreendimento, né, você tem a compensação minerária, a compensação de Mata Atlântica, compensação espeleológica, né, compensação de intervenção de APP, são vários tipos de compensações que diretamente um empreendedor pode adquirir a área e doar para o Estado. Então, existem várias formas, né, de fazer a regularização fundiária sem propriamente tirar recursos do caixa do Estado, né? Mas, nesse caso, por exemplo, do sítio Retiro Novo, é bem difícil para o IEF fazer a proposta do parque sem incluir totalmente a área das casas, das construções do sítio Retiro Novo. E aí, assim, depois de criado o parque, a gente faz o levantamento fundiário, né, o que a gente chama de LIF, faz o cadastro da propriedade, que aí a gente vai fazer a avaliação do imóvel, né, numa região urbana, certamente um imóvel que vai valer um valor alto, né, o que não é incomum dentro do Estado, né, a gente tem uma unidade de conservação na região metropolitana de Belo Horizonte, que os valores dos lotes são absurdos, né? Então, não vai ser nenhum exemplo atípico para o Estado a criação desse parque. E a gente tem a possibilidade da permanência do proprietário, né, durante alguns anos, até década, né, então, existe, sim, uma possibilidade da desapropriação e esperar um pouco até a saída dos proprietários. Então, existe toda a possibilidade de compatibilização dos efeitos da criação de unidade com aquela pessoa, né, a família que está lá. Então, né, a gente tem os instrumentos para reduzir os conflitos o máximo possível, né? Existe o processo também judicial da desapropriação, né? O Estado vai fazer uma avaliação, o proprietário não concorda, faz a sua, aí judicializa, também é super comum dentro do Estado a judicialização da desapropriação. É um processo que demora mais, você vê que o sítio Retiro Velho fez essa opção, né? Certamente vai receber por precatório, o processo hoje está suspenso, né, porque ganhou no mérito, mas o Estado entrou com embargo à execução, pedindo um desconto no valor da causa, aí levou à suspensão Mas, em termos de méritos, já cabe ao Estado fazer a desapropriação, que foi uma consulta que a gente fez, a Advocacia Regional do Estado, aqui em Juiz de Fora, e já falou assim, não, já cabe o IEF proceder os caminhos para a desapropriação. E, para nós, depende de um decreto de utilidade pública, interesse social e a criação do parque, né? Então, assim, não é nenhuma expectativa imediata para conseguir indenizar, né, o sítio Retiro Novo,
mas abre várias possibilidades para a gente conseguir esse recurso, seja via compensação ambiental, seja via as outras compensações, como a minerária, né? A compensação minerária, por exemplo, ela está com uma expectativa dos próximos 4, 5 anos de investimento de 400 milhões. Né? As unidades de conservação, a perspectiva para os próximos 4 anos é muito boa, é muito positiva, é um investimento muito grande. E os locais onde tem esse ativo para poder receber é que vão receber primeiro. Então, é uma grande chance aqui. E tem também uma possibilidade de permuta de imóveis, mas é uma coisa... A gente tem que envolver outra secretaria, como a Secretaria de Fazenda, mas é uma possibilidade também, que às vezes é interesse da proprietária de, né, identificar outros imóveis do Estado que queira fazer essa permuta. E a criação do parque ganha força para a gente poder seguir essa opção também. Tá? E do Dr. Gustavo, do Jardim Botânico, né, a gente também, né, não quer criar mais passivo para o Estado, conflitos, né, a gente quer também seguir na linha do que é o bem comum. Eu acho que essa é a grande discussão dos novos tempos, é o bem comum, que aí a gente tem que... Aí, conflito com direito de propriedade, né, mas a gente tem a possibilidade de resolver esses conflitos, e essa é uma unidade que tem quase conflito zero em relação àquelas grandes unidades que têm mais de 50 mil hectares, né, no norte de Minas. Então, é bem diferente, é bem tranquilo em relação aos conflitos. A gente quer valorizar a história da família Crambeck, a gente quer valorizar a história de Juiz de Fora, né, é uma missão desse parque fazer essa valorização, né, para as pessoas terem identidade, valorizar a identidade delas, né, empoderando elas, né, na participação de conselhos, como o Conselho da Unidade de Conservação, junto com o Jardim Botânico também, nos cursos, até, né, respondendo um pouco o Sargento Mello, né, o treinamento, a capacitação, né, a formação de brigada de incêndio, de monitores ambientais, de educadores ambientais, de pessoas, né, a gente pode fazer parcerias com instituições de ensino, com técnico, com a SEBRAE, né, para a gente desenvolver essa parte de empreendedorismo na área ambiental, né. Então, os caminhos se amplificam muito, né? Seja na interação com o Jardim Botânico, seja na interação com o Exército Brasileiro, que são os dois vizinhos da APA, né, para a gente conseguir objetivos comuns ali. Tá? E, né, então, tem a formada da Brigada de Incêndio, então tem contratação de monitores ambientais. Hoje é via MGS, né, processo seletivo. Né? Antes dessa dificuldade do Estado, a gente fazia a contratação direta via as empresas Cristal e Verso, né? Então, agora tem um processo seletivo, mas normalmente são pessoas da comunidade que passam, então são vagas para quem tem só ensino médio, ensino fundamental, né? Para zeladoria, para monitoria. Não, aí tem o edital, né, do processo seletivo da MGS, né, como normal. Né? Até esse ano já saiu um novo aditivo, tem mais contratação. Né? Para você ter uma ideia, na Zona da Mata, que a gente tem o Parque do Brigadeiro e o Parque do Ibitipoca, mais 2 estações ecológicas, como Mar de Espanha e Água Limpa e Cataguases, nós temos ao todo mais de 40 servidores da MGS atuando nos parques. Então, de apoio, seja zeladoria, serviços gerais, vigia, monitor ambiental. Então, uma equipe grande, interessante. O Juiz de Fora pode ter essa vaga. Eu tinha uma vaga reservada para a MGS, perdi porque teve que fazer corte. Se tivesse o parque, com certeza eu não tinha perdido essa vaga. Então, né, mais gente trabalhando em prol e ajudando na fiscalização, certo? É claro que a gente não pode ser atuar, né, mas a gente sempre contou com a Polícia Militar, né, ela faz aquela vigia ali ao longo do Rio Paraibuna, sempre comunica com a gente. Né? Quando se cria o parque, normalmente eles têm prioridade para receber veículos, instrumentos, então isso é bom também para a fiscalização via Polícia Militar. Né? Da fiscalização também, em relação até a incêndios florestais, a gente teve um em 2015 na área da remonta, serviu de grande aprendizagem para nós, bombeiros, né? Acredito o Exército também, que eu estou vendo que eles estão capacitando equipes, né, para a brigada, comprando equipamentos. Então, isso é bem importante, a gente fazer esses treinamentos, né, fazer as rondas nas trilhas, por isso que a gente precisa fazer bastante essa manutenção, destravar a gestão para poder
botar para funcionar, né? E aí, no caso, Garotinho, a gente está propondo o parque só na área da APA, que seria 291 hectares. Se você pegar toda a mata do Crambeque, você tem que incorporar o Jardim Botânico, que é o sítio Malícia, que era residência oficial do Pedro Henrique Crambeque. E aí, pode ser até futuramente uma possibilidade de ampliar o parque para a área do Jardim Botânico, porque não há nenhum conflito sobre a área natural deles de preservação, né, integral e uso só indireto dos recursos naturais. Então, não caberia nem desapropriação, porque já era pública, né, da federal. Então, a gente pode ampliar depois com efeitos benéficos à arrecadação do município, né, aumenta o ICMS ecológico recebido, o repasse, e também pelo lado do Exército, né, aquele contínuo da área da remota, que eles não fazem o uso direto dos recursos, pode ampliar e a gente ter um parque com 500 hectares, né, com uma área do Exército, uma área da universidade, embutida, sem nenhuma desapropriação e sem, assim, se não for interesse dele de ter a visita, continua como está, né? A gente faz todo o planejamento de onde pode ter a visita, onde pode ter o turismo, né? E assim a gente consegue compatibilizar as coisas, né? E é fundamental. Aí tem a questão do entorno também, que é, né, uma preocupação realmente, que tem que envolver outras secretarias, inclusive da prefeitura, um plano diretor bem elaborado, né? O Juiz de Fora é pioneira nisso, né? Tem um plano diretor bem antigo e vai ser, assim, tendo o norte de que o Jardim Botânico caminha para abrir, o Mata do Crambeque também para abertura pública, visualizar né, um incremento da visitação ali, pode ser também motivo para rever essa área do... Não sei se é uma UCA, né? Acho que no plano diretor do município, aquilo é uma unidade de conservação ambiental que vai até lá, João Penido e tal. Né? Então, assim, é um desafio que se coloca para resolver outros problemas, né? Então, a unidade vem para contribuir, para respaldar as ações do poder público. Eu acho que respondi. Pela ordem, vereador Adriano Miranda. Pela ordem. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de saudar os componentes da mesa. E a minha pergunta é o seguinte. Com relação aos equipamentos que vão compor esse cenário do Jardim Botânico, nós temos informação que metade, né, já foi investido, em torno de 50%, né, pela Universidade Federal de Juiz de Fora nesses equipamentos, que até então estão embargados na Europa e que dependem da liberação desse projeto para que eles cheguem ao Brasil. A minha dúvida é se vai existir esse recurso para que a gente consiga contemplar e adquirir esses equipamentos, ou se esse dinheiro investido foi um dinheiro que, lamentavelmente, foi perdido. Vereador Adriano, o seu questionamento é para o Gustavo. Tá, Gustavo, a gente vai passar para você o microfone para que você possa responder. Troca com ele. Pode ser aqui que é mais... Pode ir lá na tribuna. Quantos minutos aí? Vereador, a gente tem 2 equipamentos no Jardim Botânico, que é o trenó de montanha e o teleférico, né? O teleférico ainda encontra na Suíça, mas a Universidade Federal de Juiz de Fora está avançando no trâmite para trazê-lo ao Brasil, né? Então, está num imbróglio jurídico, mas a Pró-Reitoria de Infraestrutura, com toda a assessoria jurídica da nossa universidade, vai trazer esse teleférico para Juiz de Fora, né? O trenó de montanha ele já se encontra aqui em Juiz de Fora, né, no nosso depósito. Agora, eu já posso te adiantar que a conversa nossa de direção com a administração superior é que, hoje, a realidade financeira da universidade não permite que a gente consiga implementá-los, né? Então, resumindo, os 2 equipamentos serão... Um já está, o outro será trazido para Juiz de Fora, mas a gente não tem uma realidade econômica capaz de implementar esses 2 equipamentos. Muito bem. Para as considerações finais, suas considerações finais, secretário de Governo, José Soter de Figueroa.
Muito boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal por fazer uso dessa tribuna, agradecer o convite, participar dessa audiência pública. A audiência pública essa que eu reputo como uma das mais importantes realizadas por essa Casa ao longo dos 168 anos de existência. Eu queria saudar as autoridades aqui presentes, os meus companheiros de administração, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rômulo, o Luiz Cláudio, secretário de Meio Ambiente, saudar o Arthur, que representa o IEF, Gustavo, que representa a Universidade Federal de Juiz de Fora, o Exército Brasileiro, parabenizar os vereadores que convocaram essa audiência, os vereadores que compõem a Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, não é isso? O vereador Betão, o vereador Júlio Obama, o vereador José Márcio, o vereador Sargento Melo. E gostaria de fazer uso dessa tribuna, senhor presidente. Eu acho que, em primeiro lugar, muito mais na condição de cidadão juiz-forano do que enquanto secretário de governo, ou também enquanto secretário de governo, para dizer que eu faço parte de um movimento que existiu em Juiz de Fora alguns anos atrás, de uma história de luta que a cidade de Juiz de Fora empreendeu alguns anos atrás, em 2007, há 11 anos atrás, em agosto de 2007, na defesa da preservação da mata do Crambeque. E foi um movimento muito organizado pela sociedade de Juiz de Fora. Eu vejo alguns personagens que participaram desse movimento, o Wilson Acácio, a Regina, o Daniel lá atrás, e que culminou, eu não sei se os senhores tiveram conhecimento, mas havia já aprovado na prefeitura, naquela ocasião, um empreendimento para a construção de um condomínio fechado no sítio da Malícia, dentro da Mata do Crambeque, e esse movimento foi um movimento que teve uma repercussão nacional. Esteve aqui presente essa casa o ex-deputado Fernando Gabeira, e nós coletamos mais de 20 mil abaixo-assinados, no sentido de que esse empreendimento não fosse à frente. E a Universidade Federal de Juiz de Fora, na ocasião, com a emenda do deputado federal Júlio Delgado, conseguiu adquirir a área hoje intitulada Sítio da Malícia. Então, tem uma história muito bonita de luta, de preservação dessa mata. Isso consta dos anais da Câmara Municipal. Eu fui autor dessa lei, que simplesmente tinha um simbolismo, essa lei que define o dia 21 de setembro como Dia Municipal da Mata do Crambeque. Foi um movimento muito bacana. Tem até música de autoria do Estevão Teixeira, uma música sobre a Mata do Crambeque. Eu estou dizendo tudo isso porque eu acredito que a Mata do Crambeque tem um significado muito importante para quem mora na nossa cidade. Eu sei que, do ponto de vista privado, aquela mata é particular, mas eu tenho a compreensão e entendimento que a Mata do Crambeque é do povo de Juiz de Fora, e o povo de Juiz de Fora não pode abrir mão dessa mata. Ela é, de fato, a segunda maior floresta em perímetro urbano do mundo, só perde para a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu tenho por mim, e aí me permita a minha ignorância, porque eu sou, de fato, um engenheiro civil, um gestor público, e eu não tenho conhecimentos, não sou expert nessa área, mas acredito que a mata também seja o maior pulmão do município de Juiz de Fora. E aí, se os senhores me permitirem, eu queria trazer duas preocupações. Eu vi aqui o advogado que responde pelo proprietário lá das duas áreas, Retiro Novo, Retiro Velho, que eu acho que é até pertinente, é legítima a preocupação de preservação daquele espaço. A gente tem, inclusive, notícias de que há invasões
no perímetro, ainda na área, eu pedi um minuto para complementar. Eu, como observador, como curioso do tema, eu tenho duas preocupações para a reflexão dessa casa. O primeiro é dizer que eu ouvi aqui falar do dia 29 de junho, é o prazo último para a realização de uma audiência pública. Eu vejo com bons olhos a questão da constituição de um parque estadual. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a necessidade de um aprofundamento maior dessa questão, de uma discussão maior sobre essa questão, que pode ser coordenado por essa casa, através da Comissão de Urbanismo, Comissão de Meio Ambiente, mas eu vejo a necessidade que essa discussão se amplie para setores do Poder Executivo, para a participação dos conselhos dessas áreas afins, como o CONDEMA, das entidades de defesa do meio ambiente. São entidades importantíssimas na cidade de Juiz de Fora. Eu acho que elas têm que ser ouvidas, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Eu acho que as coisas não podem ir assim, a toque de caixa, né? Eu acho que muita calma nessa hora, no meu entendimento. Acho que cabe um aprofundamento. Eu conheço episódios na cidade que foi meio a toque de caixa e depois a gente se arrepende, como foi a questão do aterro sanitário. Então, eu acho que a primeira coisa é nessa direção. A outra foi dita aqui pelo vereador Castelar. É preciso ter um estudo de viabilidade sobre a autossustentabilidade de um parque, porque não é fácil, né? Eu sou frequentador assíduo do Parque Estadual de Bitipoca, e eu sei, ele é muito bem administrado, mas com um rol de dificuldades enormes, é tanto que ele é pago. A população, o público, paga para entrar no parque, e há dificuldades de toda a ordem na manutenção do parque. Então, senhor presidente, minhas duas contribuições para essa discussão muito importante nessa audiência pública primeiro, acho que cabe um aprofundamento, a gente tem que ouvir as entidades, tem que ouvir os setores organizados da nossa sociedade acerca do tema. É um patrimônio da cidade de Juiz de Fora, a Mata do Canambeque. Segundo, é preciso a gente analisar um estudo de viabilidade econômico, de autossustentabilidade do parque, entregar para o Estado pode não ser a saída para um espaço tão bonito na cidade de Juiz de Fora. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Antes das considerações finais, vereador Betão, pedir ao Arthur, não ficou claro, a gente está atendendo aqui uma solicitação, é impossível a criação do parque com a manutenção lá dentro de uma área, por exemplo, onde estão aquelas residências. A criação do parque, entende-se que aquelas residências vão estar inclusas. Outra questão da Avenida Brasil, que existe um projeto de mobilidade urbana de extensão da Avenida Brasil. A criação do parque inviabiliza também a extensão da Avenida Brasil? Pode responder daí mesmo. Audiência pública para a gente esgotar todas as dúvidas, pode ficar à vontade. Viável né? Mas não, essa é a desapropriação do retiro novo, né? Deve ser essa a pergunta. É possível, sim, não incluir na área do parque, né? Mas aí... A área das casas, só a área das casas, né? Assim, não é interessante para o Estado do ponto de vista das possibilidades de uso público futuro, que aí o Estado não tem nem como ter a sua sede no local, ele fica só com a área da mata sem o local para se estabelecer. Então, dificulta muito para o Estado, né, seguir essa linha. E aí dificulta, inclusive, depois a gente mexer na lei da APA, porque a gente poderia depois mexer na lei da APA, né, já com a segurança de ter o parque. Então, dificulta muito e eu acho que é muito complicado ter essa possibilidade, né? E em relação à Avenida Brasil, acho que não tem efeito nenhum prejudicial em relação a uma possível zona de amortecimento, né? A gente tem muitos parques em que a malha urbana encosta na unidade de conservação, né? E a gente pode, inclusive, ampliar ali, utilizar já como uma pista de caminhada, né, ali na Avenida Brasil e melhorar ela ainda mais, né, fazer os investimentos que
sendo o parque, a gente pode fazer. Inclusive, se a gente ampliar para o Jardim Botânico, aí o Estado pode, inclusive, fazer investimentos no Jardim Botânico, né? A universidade tem carência de recursos para acabar de implementar. Legal, obrigado, Arthur. Para as considerações finais dessa audiência, vereador Betão, da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente. Senhor presidente, eu acho que ficam ainda muitas perguntas, né? Mas o mais importante aqui dessa audiência, que foi dito tanto pelo Gustavo quanto pelo Arthur, é que não tem conflito ali na área, né? Então, você está praticamente com o caminho aberto para criar o parque, né? O outro problema, que é da família, que eu acho que essa pergunta que o senhor está fazendo, é da família poder morar, né? Utilizar a casa que se encontra lá, e outras questões, eu acho que isso pode ser visto aos poucos, porque, veja bem, o que nós estamos falando? A criação de uma APA que está junto ao Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, que está prestes a trazer, né, um teleférico na Suíça com um trenó de montanha, né, que não teria verbas em função das condições, né, que a universidade se encontra, em função do governo golpista de Michel Temer, que não tem condição de pôr dinheiro ali para... Mas há alguma possibilidade de fazer a instalação algum dia, talvez até pelo próprio Estado. Então, são assim, conjecturas que a gente vai levantando, caso você transforme tudo isso no Parque Estadual, que, pelo que eu entendi, passa a ter acesso ao fundo, né, ao Fundo de Meio Ambiente, a partir do momento que cria o parque, né? Então, ele passa a ter dinheiro a algum tipo de recurso. O que não tem hoje. Então, assim, essa questão, por exemplo, da Avenida Brasil, onde eu entendo que o vereador Zé Márcio está relatando, é a continuidade da Avenida Brasil na margem esquerda, né? Na margem esquerda do Rio Paraibuna. Mas há de se lembrar também que uma vez foi aprovado um projeto aqui que construiu uma ponte ali em frente ao Shopping Center, que foi construído agora, né? E que mudava toda essa relação. Então, talvez essa não seja mais uma preocupação. Bom, então tem uma série de questões a ser levantadas, mas acho que o passo inicial é esse que está sendo dado aqui, né, com essa audiência pública. E eu queria parabenizar o Arthur, né, que está coordenando aqui o Instituto Estadual de Floresta, e que o Instituto Estadual está fazendo uma série de intervenções aqui na região, né? Foi noticiado recentemente a possibilidade da criação do Parque Estadual da Serra Negra, né, da Mantiqueira, não é isso? Gostaria de lembrar o Arthur também, aproveitando a presença do secretário aqui municipal do Meio Ambiente, sobre a questão do Parque Municipal de Torreões, que foi feito pela Votorantim, né, para servir como uma compensação ambiental, né, em função da construção da usina da Picada, né? E eu acho que, por parte dos vereadores aqui, inclusive, talvez modificar aquela Lei 8.527/94, que não pode ser aplicada, porque ela não é considerada, né, como a maior reserva, mas particular, né? Mas poderia até se dizer, como se as informações do secretário de Governo estiverem corretinhas, né, que é a segunda maior reserva urbana do mundo, né? A gente pode estar verificando essa função. Por mais, eu acho que está cumprida aqui a função dessa audiência pública, né, para resolver essa questão. Acho que os outros problemas a gente vai, né, estudando e vendo aos poucos. Então, eu agradeço aqui a presença de todos e todas, né, aos vereadores que estiveram presentes nessa audiência, a todos os convidados, ao Arthur, ao Gustavo, por estar nos possibilitando a entender mais um pouco sobre esse assunto, ao Exército Brasileiro, que está aqui também, que tem certeza não vai ter empecilho se for estender essa área também para as áreas ali do Exército. Então, senhor presidente, obrigado, e vou terminando aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Betão. Antes de encerrar, lembrar que amanhã, dia 27 a 28 de junho, há 11 anos atrás, era realizado um seminário entre o IEF e a UFJF para discutir o futuro da Mata do Crambeque, há 11 anos atrás. As questões ambientais são lentas, ocorrem de forma lenta, mas saudar de forma positiva o IEF, o Governo do Estado, por essa iniciativa
em nome da comissão e dos vereadores dessa casa. Agradecer ao Arthur Valente, coordenador do IEF Juiz de Fora, secretário de Meio Ambiente Luiz Cláudio dos Santos, secretário de Governo José Sota de Figueroa, o sargento Patrocínio e a tenente Camila, do Campo de Instrução de Juiz de Fora, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, senhor Rômulo Veiga, e o representante da UFJF, senhor Gustavo Taboada. Soldados, estamos encerrando a nossa audiência pública, agradecendo a presença de todos, senhoras e senhores. Obrigado.